Como é que você tá? Eu quero saber, sério mesmo, como é que você tá? É difícil, eu sei, mas a gente tem que seguir em frente. Que bom que você ainda tá aqui. Eu tô orgulhosa de você. Um monte de gente procura técnicas avançadas para ter mais foco, mais produtividade, mais equilíbrio emocional, mas ignora os 5 pilares básicos que eu vou te falar e sustentam tudo isso. Então, antes de você buscar estratégias complexas, vamos observar como estão esses 5 fatores na sua rotina, tá? O primeiro é o sono. Como é que tá seu sono? Porque um cérebro cansado não consegue consolidar aprendizados, nem recuperar energia, muito menos um bom desempenho. O segundo é a higiene pessoal e o autocuidado. Como é que você tem se cuidado? Até quando as necessidades mais básicas começam a ser deixadas de lado. Isso geralmente é um sinal de que algo precisa de atenção. O terceiro é a alimentação, principalmente para a neurodesinflamação. Então não se trata de perfeição, mas de fazer escolhas melhores sempre que possível. O quarto é a atividade física. E não, você não precisa amar a academia, seu corpo foi feito para se movimentar. Seja caminhando mais, usando escadas ou criando uma rotina mais ativa. O quinto é o lazer, aquele tempo que você não está produzindo ou buscando resultados. Alguns minutos de silêncio, de contemplação, de descanso genuíno. O problema é que muitas pessoas querem construir uma mente forte enquanto negligenciam exatamente os hábitos que sustentam essa força. Então, se você quer aprender a desenvolver uma mente mais equilibrada, produtiva, preparada para os desafios da vida, acompanhe os conteúdos sobre a mente em alta performance, o curso que a gente está oferecendo aqui. E me diz aqui nos comentários, para me ajudar nas pesquisas, quais dos 5 pilares precisa de mais atenção na sua rotina hoje. Por muito tempo se acreditou que realizar palestras era apenas um diferencial das empresas, gente. Que nada, tá todo mundo adoecendo aí. A gente precisa cuidar da saúde mental dos colaboradores e principalmente falar para eles que aquilo que ele está sentindo, aquela tristeza que perdura por semanas, aquela falta de energia, aquela confusão mental pode ser uma depressão e principalmente a depressão associada com aquela ansiedade que não deixa seu colaborador dormir, que não deixa ele amanhecer com a concentração bem, em paz, em dias e que faz ele não entender o que o outro está falando do outro lado e inclusive cai completamente a produção do colaborador, a questão da depressão, da ansiedade, da insônia. E quando a gente promove uma palestra em saúde mental, a gente está mostrando a eles sobre o benefício de estar com a mente em dias, com a mente em paz. Isso vai te ajudar na multiplicação de metas da tua empresa, sem pressões, sem aperreios, mas apenas com a saúde mental em dias. Então, por que eu estou falando isso? Hoje existe a NR1, onde eles obrigam a empresa a ter palestras em saúde mental. E isso não precisava ser obrigatório, precisava que as empresas entendessem que a mente produtiva é uma mente sadia. Então, gente, nós estamos aqui para ajudar vocês com todo o gás, toda a animação, toda a sabedoria e carga em saúde mental, em tratamento, em palestras especializadas, onde nós vamos finalmente ajudar aquelas pessoas que estão doentes, estão se arrastando na sua empresa e precisam da sua empatia. É sobre o bem do próximo, é sobre o bem da sua empresa e nós estamos aqui para ajudar você. Gente, eu queria falar para vocês um pouco da minha história. Eu sou filha de Dr. Vital, neta do seu João Machado, filha de Valquíria. E as pessoas às vezes acham assim, porque eu sou médica, minha vida foi muito fácil. É muito fácil ter sucesso, é muito fácil estar bem na sua profissão, bem estruturado. Mas na verdade as pessoas não sabem a metade do que a gente passou para chegar aqui. Eu tive meus filhos aos 20 anos, muito nova, né? Hoje eu estou na casa dos 40 já. Quando eu estava na faculdade de medicina, eles eram pequenininhos. Não foi tão fácil, sabe? O pequeno, ele foi para UTI assim que eu comecei a estudar, poucos meses de faculdade. E aí eu
fiquei na UTI com ele, voltei totalmente assim deslocalizada, trouxe ele da UTI para fazer junto comigo a faculdade de medicina praticamente, porque era em uma cidade onde a gente não tinha família, não conhecia pessoas. Tinha dia que eu tinha que levar ele para aula ou faltar aula para ficar com ele quando não tinha quem ficasse. Então assim, foi algo que foi muito difícil. Eu queria estudar, ele chorava. Minha irmã também, ela estudou na mesma faculdade. De repente a gente começou a estudar bastante para conseguir tirar o FIES, o financiamento, né? Meu pai já é um médico que já tem uma idade. Então assim, foi muita luta, muita coisa para conseguir tudo isso, né? Todos os artigos científicos que eu fazia e a turma fazia e a gente fazia em grupo, sempre quem dava a cara às tapas para apresentar era eu, né? Então assim, eu apresentava, eu começava a fazer artigos científicos sobre ansiedade, sobre depressão, sobre psicofármacos, porque em uma das gestações eu adquiri uma depressão após o parto. Não era aquela depressão que eu não queria ver meu filho, mas era aquela depressão que meu filho estava ali e o mundo estava cinza. Todos os meus hormônios bagunçaram, as minhas taxas, eu tinha risco de morte, passei um bom tempo internada após o parto. Enfim, eu adquiri uma depressão, tá? Há 20 anos atrás. E foi algo que não é uma experiência legal de se contar. Porém, eu queria vencer aquilo, queria muito vencer aquilo. E eu venci, sabe? Eu fiquei bem, eu fiquei maravilhosamente bem, eu consegui lutar, fazer minhas coisas, cuidar dos meus filhos. Hoje um tem 21 e o outro tem 17 anos. Eles estão rapazes, eles estão estudando, indo morar fora e a saudade bate, mas a mãe dele está aqui, sempre enfrentando desafios, às vezes perto, às vezes longe. Comecei a atuar em Recife para ficar perto dos meus filhos, do meu marido também, que é um grande ajudador, assim, tem feito a diferença na minha vida. Então, o que tem feito diferença na minha caminhada, com certeza, foi a minha família. Ela me apresentou a dificuldade e ela conseguiu me ajudar na dificuldade. Por eu ter passado por esse transtorno, eu não desejo a ninguém. Então, todas as pessoas que se apresentarem com um quadro ansioso, depressivo, eu faço questão de deixá-las como eu estou. Hoje, uma pessoa que se considera uma das pessoas mais felizes do mundo e curada para curar.